Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Quando estava no primeiro ano da faculdade, lembro-me de ler um pequeno conto de Graham Greene que me impressionou muito. Tanto que depois, anos mais tarde, andei à procura dele para o reler e até para o recomendar a amigos. Porém, infelizmente, perdi-lhe o rasto. Porém, volta não volta, recordo alguns traços daquele estranho episódio contado pelo escritor americano. Foi o caso de hoje, quando li o Evangelho. Conta-nos São Lucas que Herodes ouve falar do que Jesus fazia e fica perplexo. Isto porque alguns diziam: é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros diziam: é Elias que reapareceu. E outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes disse: a João mandei-o eu decapitar. Mas quem é este homem? E o Evangelho termina dizendo que Herodes procurava ver Jesus. Pensava eu nos Herodes da nossa vida, nessas pessoas afastadas, por vezes, até contrárias e adversas à fé, e que parecem não deixar de pensar em Deus, em Jesus e na Igreja. Dizia eu que pensava nessas pessoas quando recordei o tal conto de Graham Greene. Começava numa carruagem de comboio, uma dessas velhas carruagens que se vêem nos filmes do princípio do século passado. Está muito escuro, algumas das luzes devem estar fundidas, e começa um diálogo entre dois homens que mal se veem. A conversa julgo que deriva para Deus, ou a Igreja, ou algo assim. O certo é que um dos homens começa a contar um episódio que lhe sucedeu na sua infância. Recorda que frequentava uma igreja católica, mas no caminho passava sempre diante de uma loja que tinha uma montra fantástica, com um enorme comboio elétrico. Este avançava por entre montanhas, atravessava túneis e pontes. Tinha um sem número de composições, estações... Enfim, não sei se consegues ficar deslumbrado com isto, mas eu, ao ler, senti-me identificado com aquele miúdo, pois por vezes recordo que ia com os meus colegas ver as montras de uma loja dessas e ficávamos a olhar para aquilo e a sonhar que talvez um dia pudéssemos vir a ter um comboio assim. O dono da loja percebe o fascínio que o miúdo tem por aqueles brinquedos e convida-o a entrar e a brincar com o comboio. E não um dia, mas vários. Sempre que o rapaz vinha da catequese, lá estava aquele senhor, que por sinal até à altura sempre estava sério e sisudo, mas que agora sorri para ele e o convida a entrar e a brincar à vontade. Até que um dia lhe faz uma proposta. Gostavas de ter um comboio assim? A resposta é fácil de imaginar. E o homem da loja diz: é muito simples, é teu. Só tens de me trazer aquele bocadinho de pão que o padre te dá ao domingo. O rapaz ficou desconcertado. E aqui entra uma parte nebulosa, que não recordo bem do conto. O que sim recordo que o miúdo se dá conta de que aquele homem é um homem da ciência, como ele lhe diz, que possui um microscópio e quer provar que naquele pão não está absolutamente nada de diferente do que noutro pão qualquer. O conto penso que, tanto como te recordo, que prossegue com a luta interior daquele rapaz ao longo daqueles dias. E finalmente, para a nossa angústia, vemo-lo ceder. Acompanhámo-lo nervoso até à igreja no domingo seguinte,
os seus pensamentos, as suas dúvidas, as suas hesitações. Vamos com ele comungar e vemo-lo sair da igreja com a sagrada comunhão debaixo da língua. Porém, no último momento, quando o homem da loja o vê e lhe pede o pedaço de pão, o rapaz engole a hóstia consagrada. E então surge a parte que mais me marcou deste conto. Graham Greene descreve a profunda frustração daquele homem da ciência, a sua angústia. Percebe-se naqueles parágrafos que se trata de um homem atormentado e vemos uma profunda sede de Deus. A sua incrível falta de paz pesa toda a sua aparente segurança, a todo o seu aparente saber e conhecimento. Aquele homem, tal como Herodes, procurava ver Jesus. E de que maneira? Pois eu, Jesus, pensava nos Herodes com que nos cruzamos na nossa vida, nesses que aparentam não precisar de nada, estar tão seguros de que a vida é apenas esta vida animal, de que somos um monte de células e nada mais, mas que no fundo anseiam por ti, anseiam por uma vida eterna, anseiam por um sentido para tudo isto, um fim para a sua existência. E pensava que tu te serves deles para nos ajudar, tal como aconteceu com aquele rapaz do conto. Sim, porque o conto não tinha ainda terminado. Volta até ao comboio e à conversa entre os dois personagens. Não sei se trocam mais algumas frases entre eles. O que sim me lembro é de que se aproxima o final da viagem para aquele que contara o episódio de infância. Levanta-se e aproxima-se um pouco da luz. Então, o narrador pode vê-lo e distinguir que veste um cabeção próprio de um sacerdote católico. Não se diz mais nada, mas inevitavelmente ficamos a pensar. A pensar no que é que terá sucedido com aquele rapaz. A mim pareceu-me evidente a ideia do autor, estabelecer uma relação de causalidade entre aquele episódio e a vocação sacerdotal daquele homem. Jesus, que bem nos farão os Herodes da nossa vida. Esses homens e mulheres que procuram ver Jesus. Sim, que bem nos farão, porque vão pôr em xeque a nossa fé, vão colocá-la à prova. Irão despertá-la, como aconteceu ao rapaz do conto. Uns diziam, outros diziam e outros diziam ainda. Escutamos hoje no Evangelho de seguida. E pensei nos bares da universidade. Talvez como eu os conheci antes destas medidas de distanciamento, ou nas esplanadas, ou nos restaurantes pejados de colegas na hora de almoço, com gargalhadas sonoras, com histórias divertidas e em que, curiosamente, Deus, a Igreja, os seus ensinamentos, o Papa, aparecem tantas vezes. Herodes procurava ver Jesus. E estes nossos colegas e nossos amigos também. Um rapaz contava-me uma dessas vezes em que surgiram esses temas num jantar de colegas. E um dos presentes se voltou para ele em tom meio jocoso e lhe perguntou se ele acreditava mesmo nessas coisas. Em vez de sacanhar, o rapaz encarou-os a todos e perguntou com firmeza: queres ouvir com respeito ou queres discutir? Se queres ouvir com respeito, eu tenho todo o gosto em explicar-te isto e tudo o resto. O companheiro ainda sorriu e disse que sim, continuando no mesmo tom jocoso, mas percebeu que os outros não o estavam a seguir e ficou inseguro. E isso então permitiu que o nosso amigo continuasse e sentenciasse: sabes, eu dou muito valor à minha fé, por isso não estou disposto a rebaixá-la ao ponto de a discutir como se discute futebol. São conversas ridículas, sem qualquer fruto. Agora, se queres ouvir a sério, com respeito... Mas agora talvez seja preferível falar de algo mais ligeiro, não acham? Efetivamente, daquela vez mudaram de assunto.
Mas sei de muitas outras experiências em que foi possível ter uma conversa interessante, amena, em que se expuseram os diferentes pontos de vista e depois gerou conversas pessoais, íntimas, sobre temas profundos e tão importantes para a felicidade de uma pessoa. Pede ajuda à Nossa Senhora. Maria era a Imaculada, mas estava rodeada de homens e mulheres com pecados, com fraquezas. Como seriam as conversas quando Maria estava presente? Pois imagina-as, reza com elas e pede-lhe ajuda. Que bem se estaria junto dela. Pois que bem se estará também contigo, se a imitares e se levares Jesus no teu coração e estiveres disposto ou disposta a dá-lo àqueles que querem mesmo conhecê-lo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.